Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou analisar com vocês um julgado do STJ que versou sobre o cabimento dos embargos de divergência. Adiante a gente trata melhor desse instituto jurídico. Deixa eu primeiro apresentar o julgado para os senhores. Trata-se do agravo interno na petição 14.925 de Tocantins. Aginte na PET 14925 Tocantins. Como de costume, na descrição desse vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa ao julgado e a disponibilização da ementa, porque ela já foi publicada. O que nós tivemos aqui no contorno fático que resultou ao julgamento desse agravo interno? Tivemos uma ação inicialmente distribuída para a primeira vara cível lá da comarca na origem, no TJ local, em Tocantins, envolvendo o imóvel X. E aí, quando da distribuição, verificou-se que já tramitava, após a distribuição para a primeira vara cível, verificou-se que já tramitava uma outra ação envolvendo as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel, mas em curso na primeira vara de registro público, então em outro juízo, portanto. A parte interessada moveu um conflito positivo de competência, eis que, alegado a existência de outro processo em outro juízo, os dois juízos, tanto da primeira vara cível quanto da primeira vara de registro público, reputaram-se competentes. Então, com base no artigo 66, eu vou mostrar para os senhores aqui adiante, a parte interessada, a parte pretendia que a ação tramitasse na vara de registro público e ela moveu, portanto, um conflito positivo de competência a ser dirimido pelo Tribunal de Justiça local e esse conflito de competência foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça local, Tribunal de Tocantins. Aí o que a parte fez? A parte peticionou no STJ, denominando a petição, intitulando a petição como uma tutela de urgência em caráter antecedente. Então, no próprio conflito de competência, a parte peticionou ao STJ pedindo uma das duas providências subsidiariamente. Pediu a anulação do acórdão no Tribunal de Justiça local ou, subsidiariamente, que fosse determinado um novo julgamento do conflito de competência e a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial a ser oportunamente interposto. Esse pedido, denominado pela parte na petição como tutela de urgência antecedente, foi distribuído no STJ para a segunda turma. E a segunda turma não conheceu do pedido sob o fundamento de que a petição seria absolutamente inepta e que os pedidos deduzidos seriam absolutamente, completamente incompatíveis com a via processual escolhida. Ou seja, entendi que não é cabível a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente neste caso. O que a parte fez? A parte deu prosseguimento à controvérsia e distribuiu e interpôs embargos de divergência, alegando que esse acórdão da segunda turma era frontalmente colidente, era divergente, portanto, com o entendimento anteriormente exarado na quarta turma do STJ. Pois bem, o que nós temos aqui? Esses são os contornos fáticos. O que nós temos aqui do ponto de vista normativo? O artigo 66, inciso 1º, como eu havia adiantado, trata do conflito positivo de competência. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Foi justamente o que a primeira vara cível lá da localidade e a primeira vara de registro público do Tribunal de Justiça de Tocantins fizeram. Ambos declararam-se competentes, a parte deu início, portanto, ao conflito positivo de competência, artigo 66, inciso 1º. E aí, adiante, o que nós estamos aqui a analisar são os embargos de divergência. E os embargos de divergência estão disciplinados nos artigos 1043 e 1044 do Código de Processo Civil, bem como no regimento interno do STF e do STJ. Então, no que consiste os embargos de divergência? Os embargos de divergência são uma espécie de recurso
É uma espécie recursal, inclusive mencionada lá no artigo 994 do Código de Processo Civil. Esse recurso ele tem dois objetivos primordiais. O primeiro objetivo é a reforma ou a anulação do acórdão embargado. Então, o que a parte pretendia era reformar o acórdão prolatado pela segunda turma do STJ. E tem uma outra consequência, um outro objetivo desse recurso que dá, inclusive, seu nome. Embargos de divergência tem como uma das finalidades eliminar a divergência interna no âmbito de cada um dos tribunais superiores. Os embargos de divergência são cabíveis apenas no âmbito do STF e do STJ. E tem como finalidade, portanto, uniformizar a jurisprudência interna desses tribunais, eliminando, portanto, a divergência, eliminando decisões que sejam conflitantes. Quando que é cabível o embargo de divergência? Porque esse julgamento versa sobre justamente o cabimento dos embargos de divergência. E é no artigo 1043 que nós vamos encontrar essa resposta. Vai lá, também no regimento interno de cada um desses tribunais, há a previsão do cabimento dos embargos de divergência. Mas o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou a matéria no artigo 1043. É embargável, embargos de divergência, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, inciso 1º, em RE ou em RESP, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos tanto embargado quanto paradigma de mérito. E no inciso 3º, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em RE ou em RESP, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito, e outro que, embora não tenha conhecido do recurso, tenha apreciado a controvérsia. O que nós temos que destacar é que tanto no inciso 1º quanto no inciso 3º do 1043, que são os estipuladores das hipóteses de cabimento do embargo de divergência, perceba que ambos os incisos começam com em recurso extraordinário ou em recurso especial. O cabimento dos embargos de divergência, portanto, se dá no julgamento de recurso extraordinário ou de recurso especial. Só cabem embargos de divergência contra a decisão de órgão fracionário do STJ quando do julgamento de recurso especial ou órgão fracionário do STF quando do julgamento de recurso extraordinário. Então, a decisão do órgão fracionário deve ser divergente em relação a julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, como consta lá também dos incisos 1º e 3º do artigo 1043. Há ainda um requisito específico de admissibilidade desse recurso, que é a chamada confrontação analítica. É necessário que o recorrente, que o embargante, elabore uma comparação analítica entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma do mesmo tribunal, para fins de demonstrar a real divergência entre eles. E o que nós temos aqui nesse caso? Nesse caso, o julgado que foi levado como divergente para confrontar um acórdão paradigma, ele veio de um órgão fracionário do STJ, da segunda turma, mas ele não se deu no julgamento de recurso especial. Então, o próprio julgado mencionou jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdão proferido em recurso especial, no âmbito do STJ, ou recurso extraordinário se fosse o STF. Esse aqui é o agravo interno nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo interno, no mandato de segurança, 25.432. E o tribunal mencionou outros ainda lá. Somente é possível interposição dos embargos de divergência contra acórdão que aprecia recurso especial ou recurso extraordinário. Embargos de divergência nos embargos de declaração, na sentença estrangeira 3687. O tribunal citou outros julgados ainda no mesmo sentido. Então, essa a conclusão a qual chegou o STJ nesse caso. Não há previsão legal acerca da interposição de embargos de divergência contra acórdão do STJ proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência.
Então, o acórdão embargado, no caso, não foi proferido em julgamento de recurso especial, mas em uma petição pedindo concessão de efeito suspensivo e um conflito de competência. A petição que a parte denominou, como nós comentamos, tutela de urgência em caráter antecedente. Não foi em julgamento de recurso especial. E em matéria de recurso, prepondera o princípio da taxatividade, da tipicidade ou da legalidade estrita. Quer dizer, somente é recurso aquilo que a lei denomina como recurso. A parte não moveu um recurso, portanto, ela solicitou a concessão de efeito suspensivo. A segunda turma entendeu como sendo a petição absolutamente inepta. E não cabe embargo de divergência, porque esse julgamento, como nós vimos, não se deu no âmbito de um recurso especial. De todo modo, e ainda assim in opter dictum, a jurisprudência do STJ também se consolidou no sentido de que não é admissível os embargos de divergência quando o acórdão recorrido não tenha apreciado o mérito ou a controvérsia estabelecida. E no caso, justamente, foi o tribunal reputou como inadmissível aquela petição. O tribunal não enfrentou o mérito e não enfrentou a controvérsia proposta pela parte naquela petição de urgência em caráter antecedente. Então, seja por um argumento ou por outro, seja porque não se deu no julgamento de um recurso especial no âmbito do STJ, seja por não ter apreciado o mérito ou a íntegra da controvérsia, esse embargo de divergência ele é absolutamente descabido. Okay? Então, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores no nosso encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.